Vamos lá, né? Vamos para mais um vídeo aí da nossa série de vídeos a respeito da história do Brasil colonial. Mas se você está perdido, caiu aqui de paraquedas, não sabe nem quem sou eu, prazer, Ana Vitória, tá? E te situando mais um pouquinho, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos a respeito da escravidão no Brasil colonial. Esse é o segundo vídeo, cara, da nossa série. Até porque, se eu não me engano, eu dividi em 4 partes para não ficar muito longo. Então vamos recapitular para você que assistiu o vídeo passado, mas esqueceu. E essa recapitulação é justamente para você que é novo aqui ou pegou o bonde andando. Lá no vídeo 1 eu falei um pouco dessa questão da escravidão, né? Como que ela foi pensada por filósofos, por intelectuais, por religiosos, né? Basicamente a gente falou isso, né? Como essa galera pensava a África e como isso se refletiu na questão da escravidão. E eu também falei, né, dei uma breve introdução a respeito da escravidão aqui no Brasil colonial, né? Eu falei que a sociedade colonial naquela época, né, brasileira, ela se pautava em 3 pilares, né? A questão da exportação, né, tudo que plantava exportava, a questão das grandes plantações, né, das grandes fazendas, dos grandes engenhos, né, para poder produzir, e também a escravidão. Então a escravidão foi um pilar que sustentou a sociedade brasileira, até mesmo o Império Brasileiro, por um bom tempo. A escravidão africana, ela começou ali, né, mais ou menos em 1535 e só foi terminar em 1588. Olha quanto tempo, cara, essa parada sustentou aquela sociedade. Agora que você já se situou, já entendeu e já lembrou, cara, a gente pode partir para o vídeo 2, né, para o assunto desse vídeo, que também vai ser muito importante. Agora, de fato, vamos falar, né, da escravidão em si no Brasil colonial. Então você já sabe o que fazer. Então fique no lugar confortável, tá? Deita na sua cama, no chão, fique em pé. Se tá assistindo no busão, cara, agarra aí no ferro e vai comigo até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. Para deixar esse vídeo um pouquinho mais legal, pega aquele biscoito, aquela pipoquinha, aquela água, aquele suco e fique comigo porque vai valer muito a pena, tá? Já falei demais. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. Aquela parte final do vídeo passado, ele vai ser muito importante porque ele vai dar base, né? Vai dar uma introdução para esse vídeo aqui. Como eu falei ali alguns segundos atrás, lá na introdução, a sociedade colonial brasileira estava pautada em quais bases? Me responde aí. Se você falou na escravidão, no mercado externo e nos grandes latifúndios, nas grandes plantações, você acertou. Os valores do antigo regime, toda vez que você ouvir falar no antigo regime, lembra lá de Portugal, Espanha, França, absolutismo. Então muitos valores do antigo regime foram importantes para poder manter também aquela estrutura bem hierarquizada colonial. Vai ser uma sociedade muito patriarcal, acho que eu consegui falar essa palavra. Então o homem vai ser a cabeça de tudo, basicamente. Então, as mulheres, né, são deixadas à parte da sociedade e as pessoas na condição de escravizados nem se fala. Esses aí quase não tinham direito. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, talvez no vídeo 3. Outro ponto também que é muito bom a gente voltar lá no vídeo passado pra gente entender melhor o que a gente vai falar agora nesse vídeo, é a questão da escravidão indígena, né? E a questão da colonização em si, né? Logo após, né, 1500 e tudo mais, a galera chegou aqui, né, e invadiu aqui. Então só a partir de 1530 que a coroa vai começar de fato a prestar atenção aqui no Brasil, né, tentar de fato colonizar de uma forma efetiva, né, capitanias hereditárias e tudo mais. Então também nesse momento que a coroa tá de fato entrando de uma forma mais efetiva aqui no território brasileiro, que ela vai começar com a questão da escravidão, principalmente a escravidão indígena, né, com a questão do pau-brasil. E depois, posteriormente, com a questão do plantio da cana-de-açúcar. Mas, como eu disse, a escravidão indígena não era rentável, não gerava receita para a coroa. E também tinha um grande embate ali com a questão da Igreja Católica. E também falei, cara, da questão das mortes dos indígenas, né? Até porque a galera tava aqui, quietinha, lidando com as suas doenças, né? Com seus remédios e tudo mais. De repente chega uma galera podre, entende? Aqui nas praias, né? Cheia de doença, piolho, aquelas doenças de procedência extremamente duvidosa, né? Caindo aos pedaços, quase morrendo. E você acaba infectando, né, vários povos, né? Então, muitos indígenas acabaram morrendo também em decorrência das grandes doenças, né? Das grandes epidemias e tudo mais. Então, eles morreram também na questão do trabalho. Aquele modelo de trabalho imposto pelo homem branco não cabia dentro da sociedade do indígena. Eles não estavam
acostumados com aquele tipo de trabalho. E outro fator também muito importante para substituir, né, essa mão de obra, né, foi a questão do que, cara? A coroa portuguesa estava ganhando dinheiro com a questão do açúcar, então entende-se que se tá dando dinheiro, tá dando bom, vamos expandir. E se tá expandindo, a galera tá morrendo, não tem gente para trabalhar. O que que tem que fazer? Pegar a mão de obra barata, mas que vai render lucros pra gente. Lembrando que na visão do colonizador, na visão portuguesa, já era uma experiência bem sucedida, até porque a coroa portuguesa já tinha colônias ali no Atlântico, né, como eu dei o exemplo de Cabo Verde. Então, eles tinham essa questão da escravidão muito presente na sua sociedade. Então eles tiraram, né, esse exemplo aí dessas pequenas colônias que eles tinham no Atlântico e levaram para o Brasil, né, essa questão da escravidão africana. E outro ponto muito importante, cara, é que algumas populações que viviam ali na África eram altamente especializadas no plantio da cana-de-açúcar. Então era uma mão de obra, vamos dizer assim, mais especializada do que a mão de obra indígena. Então eles viram também isso com bons olhos, né? Ou seja, vamos ganhar dinheiro, vamos levar gente especializada, juntou tudo, vamos enriquecer. Era basicamente assim que funcionava a mentalidade da galera naquela época. Então podemos dizer, cara, que no finalzinho do século XVI para o 17, cara, vai haver uma grande intensificação dessa questão dos navios negreiros saindo da África, vindo em direção ao Brasil, né? E vocês sabem muito bem, né, que eles também são chamados de tumbeiros. Cara, imagine, você pega lá a pessoa forçadamente do território dela, da família dela, da cultura dela, você vai lá, batiza aquela pessoa, apaga, troca o nome daquela pessoa, apaga totalmente a história que ela tinha, você traz forçadamente aquela pessoa e bota no navio de qualquer jeito, como se fosse uma mercadoria, como se fosse um livro que você pega e joga dentro do navio e deixa lá passando fome, às vezes ferido. Na visão deles não eram pessoas que eles estavam trazendo, né? Eram apenas mercadorias, mão de obra. Então você tinha que ter todo um cuidado, mas quem ia fiscalizar de fato aquele cuidado? Ninguém. Então muitas pessoas acabavam passando mal, às vezes contraindo algumas doenças e elas não tinham nenhum tipo de assistência, tá ligado? E hoje em dia a gente vai daqui ali em 10 minutos, 1 hora, 2 horas ou até mesmo 4 horas. Mas essas viagens duravam meses. Então imagine você tá doente por meses e você não tem nenhum tipo de assistência médica, você não tem nenhum tipo de conforto. Então você acaba morrendo naquele navio, né? E muitas pessoas também acabavam se suicidando, entende? Porque sabiam que a partir daquele momento que elas estavam sendo retiradas de suas famílias e sendo levadas para um lugar, porque eles tinham muito esse discurso de vamos levar vocês para um lugar melhor, vamos tirar vocês do lugar pagão para um lugar abençoado. Eles sabiam que não estava levando para lugar abençoado nenhum, sabia que a vida ia ser muito pior, então muitos acabavam se suicidando ao longo desse percurso, né? O suicídio nesse momento, cara, vai ser muito importante porque ele vai ser visto como uma forma de resistência, né? Então a partir do momento que a pessoa pega e se mata ou comete algo contra a sua vida, ela tá indo contra aquele sistema altamente horroroso, tá ligado? Basicamente assim. Então essa questão do suicídio, né, e como outras formas também de luta vão ser muito importantes nesse momento. Cara, eu tentei me colocar e tento me colocar até hoje, né, nessa situação, tá ligado? Às vezes eu me imagino naquela época, entende? Como seria, como eu iria me comportar. Imagina você, cara, você tá lá com a sua família, tudo mais, chega do nada a galera invadindo tudo, pegando você, acorrentando e levando pro, sei lá, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, levando lá pra Praça 15, né, acorrentado, te bater a beça, você tá cansado, você não sabe o que tá acontecendo, tá confuso, ia se perder da sua mãe, do seu pai, e do nada você é jogado como um bicho, como uma mercadoria dentro de um porão de um navio com outras pessoas que você nem conhece, você nunca viu. Você vai passar meses da sua vida naquela condição ruim que você não sabe de absolutamente nada o que tá acontecendo, entende? Você fica doente e você tem que se curar sozinho, enquanto a pessoa que tá do teu lado acorrentada morreu. Então você tem que conviver ali com o defunto do teu lado, entende? Com a pessoa vomitando, defecando perto de você, em cima de você. É como mercadoria, todo mundo empilhado, tá ligado? Até porque esses navios, se você vê a foto, cara, não era bonitinho, né? Como um cruzeiro. Entra aqui, tem um espaço pra você. Não, era todo mundo amontoado que nem mercadoria, que nem saco de batata, sabe? Quando você vai empilhando, era basicamente esse tipo de tratamento que essas pessoas tinham. Então, o terror já começava ali naquela travessia, muito antes da travessia até. Então, como é que você vai ter esperança de sair de um lugar pagão na visão deles e ser levado para um lugar bom, abençoado? Naquelas condições,
não faz sentido nenhum. Então é importante dizer também que algumas sociedades africanas já tinham o conhecimento da escravidão. Porém, cara, vai ser essa etnia aqui, né, os Jalofos, eu não sei se pronuncia assim, mas eu vou deixar o nome aí, que vão ser a primeira etnia que vai começar a comercializar, né, a questão das pessoas, né, comercializar pessoas com os europeus. Então, a partir do momento que esses contatos, né, entre europeus e alguns grupos africanos começam a se estreitar em relação, né, com base na questão da escravidão, cara, a escravidão vai se tornar lucrativa. Mas a partir desse momento, cara, um escravizado, ele era visto como algo lucrativo, como uma moeda de troca. Então essa questão do lucrativo, né, não vai ser baseada somente na questão da moeda, do dinheiro. Não, vão haver trocas, né, principalmente entre europeus, né, que tinha também a questão da arma de fogo, até mesmo do cavalo, né. A arma de fogo e o cavalo eram, assim, os objetos, né, vamos dizer assim, mais trocados e mais importantes, né, mais valiosos para a questão do tráfico. Então as principais mercadorias e produtos que eram trocados, né, por escravizado eram o quê? Cachaça, vinho, alguns tecidos também, cavalo, como eu disse, né, arma de fogo, pólvora. Então essas mercadorias vinham quase na sua maioria do continente europeu, mas tinha algumas regiões da África que também tinha essa questão de alguns produtos que eram trocados lá. É aquela coisa, né, que eu falei pra você, tipo, nossa, você vai trocar uma pessoa, sei lá, por um tecido. Gente, naquela época, naquela sociedade, um tecido era muito valioso. Naquela época, naquela sociedade, sei lá, um potinho de pimenta era muito valioso, um potinho de açúcar era muito valioso. Hoje em dia, a gente vai na loja, compra um tecido, compra uma roupa, vai no mercado, compra 1 quilo, 2 quilos de açúcar, vai ali no mercadinho da esquina, compra pimenta. Hoje em dia, essa questão tá muito mais fácil, né? Mas naquela época, naquele contexto, era algo extremamente valioso. Você vai trocar um bem muito valioso por uma pessoa que para você não vale absolutamente nada naquele contexto. Mas para o europeu, aquela pessoa era vista como uma mercadoria muito importante. Mas para ele uma arma de fogo não era. Para ele o açúcar não era. Mas aquelas pessoas, sim. Mas é importante dizer, cara, que naquela sociedade a pessoa não era vista como pessoa, né? Era totalmente desumanizada, era basicamente uma mercadoria que eles estavam trocando mercadoria por mercadoria, mas hoje a gente entende que era uma mercadoria por uma pessoa que tinha uma história, que tinha uma família, era um pai, era uma mãe, era um filho, era um avô, era uma avó, mas naquele momento é meramente uma mercadoria que eu vou entulhar no navio e vou levar para qualquer parte do mundo. Então eles eram colocados de qualquer forma como mercadoria naqueles navios, eram proibidos de falar a sua língua, eram proibidos de falar da sua cultura, eram proibidos de professar o seu culto, né? Eram proibidos de basicamente tudo. Era aquela coisa, você é apenas uma mercadoria. Mercadoria não fala, não chora, não tem sentimento, não tem cultura, não tem nada. E como eu disse, né, eles eram separados de sua família, né, e eram colocados com outros grupos, né, com outras etnias que muitas das vezes eram até rivais. Então isso também dificultava a questão da comunicação. Então os africanos, eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar forçadamente, né, nas plantações de açúcar, de café e nas minas. E como eu falei para vocês, né, o suicídio nesse momento era visto como uma forma de resistência, além do aborto também era visto como uma forma de resistência, as fugas, as rebeliões, né, os montins também eram vistos como uma questão de resistência e também a formação de quilombos, né, que as mulheres, né, quando ficavam grávidas, elas não queriam que os seus filhos tivessem aquele destino, né, aquela realidade, né, de viver numa sociedade escravista, de morrer trabalhando basicamente, né, elas não queriam isso. Então uma forma de libertar o seu filho era justamente matando ele, né, fazendo o aborto. Então, cara, isso é muito chocante, tá ligado? Vale dizer aqui que a expectativa de vida de uma pessoa naquela condição de escravizada não era lá essas coisas não, né? Hoje em dia a gente tá aí, né, 80, 70 anos, mas naquela época, cara, se a pessoa chegasse aos 30 anos, era muito. Hoje, na nossa sociedade atual, 30 anos, você tá começando a sua vida profissional, basicamente, né? 30 é a idade do sucesso. O trabalho era altamente pesado, a alimentação era escassa. Então você não alimenta a pessoa direito, você castiga ela e você ainda coloca ela para trabalhar. Automaticamente, é a lógica, aquela pessoa não vai sobreviver por muito tempo. Então é aquela coisa, eles também não estavam nem aí, né? Os senhores de escravo também não estavam nem aí
se a pessoa morresse, entende? Aquela coisa, era mercadoria, entende? Pra eles, tipo, morreu, beleza, eu vou substituir amanhã. Era basicamente assim que funcionava. E, cara, agora pra gente se situar melhor, né? Porque a gente fala, né, que muitas pessoas foram trazidas da África para o Brasil. Vamos falar de números, né? E são números, assim, que me assustaram enquanto eu tava estudando. Eu falei, caraca, mano, é muita gente. Então vamos lá, né? Só pra você ter ideia, antes dessa questão da escravidão africana se tornar, né, lucrativa, né, e intensificada, ali entre 1526 até 1550, saíam da Guiné e da Senegâmbia, se eu não me engano o nome é esse, depois eu boto aí certinho, saíam cerca de 1000 cativos por ano, o que simbolizava basicamente 49% de pessoas sendo deportadas. Aí tu deve estar se perguntando, ai, 1000 pessoas por ano? Pouca coisa. Beleza, agora vamos dar um salto. Então ali de 1576 até 1600, cerca de 40.000 pessoas foram deportadas. Saíram de suas famílias, perderam suas identidades. 40.000 pessoas. É muita gente, muita. Ai, mas para por aí? Claro que não. O número só aumenta. Então, de 1601 até 1626, esse número vai para cerca de 150.000 pessoas sendo deportadas. 150.000 pessoas chegaram ao Brasil na condição de escravizadas. No finalzinho do século XIX, cerca de 360.000 pessoas chegaram ao Brasil. Isso são só estimativas, porque esse número pode ser muito maior, tá ligado? Cara, eu só consigo pensar nisso, sabe? Porque, pô, eu amo muito minha família, amo muito minha mãe, meu pai. Pô, imagina do nada, cara, eu nunca mais vou vê-los, entende? Nunca mais eu vou voltar pra minha terra natal, nunca mais eu vou voltar pro meu país. Nunca mais, pensa você nunca mais vai ver a sua mãe, o seu esposo, o seu filho, você nunca mais vai ver ninguém, seus amigos, nunca mais. Nunca mais, você nem sabe o que vai acontecer com você, se você vai sobreviver, se você vai morrer. Isso é revoltante, tá ligado? Se você não consegue se revoltar com isso, cara, você tá morto por dentro, basicamente, sabe? Muitas famílias foram destruídas, sabe? Muita coisa da cultura se perdeu. Óbvio que eles mantiveram algumas questões da cultura aqui no Brasil, mas muita coisa se perdeu, entende? Cara, são vidas. Se você não começar a refletir essa questão da escravidão e não sentir pelo menos um pouquinho de compaixão, de nojo, cara, de repulso, irmão, sinto muito, mas não tenho o que fazer, tá ligado? Não tenho o que fazer, porque isso aí, como eu disse, é um atentado à humanidade, é uma dívida com a humanidade que a galera vai ter por causa dessa questão da escravidão. Para e pensa que essas questões da escravidão lá em 1530, que começou lá em 1535, ainda estão presentes na nossa sociedade. Ainda estão. Gente, então eu vou encerrar por aqui, até porque esse vídeo já tá muito longo, né? Se você gostou desse vídeo, cara, quiser compartilhar esse vídeo pra alguém, quiser deixar o seu like, vai me ajudar demais. É uma coisa simples, mas que pra mim me ajuda demais, me dá um incentivo. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, que a minha pessoa é relevante pra você, e vou começar, querendo ou não, expandir meu conteúdo para outras pessoas. Então, dá essa moral, tá? E se você gostou da minha pessoa, gostou de história, quiser me seguir lá no meu Insta de história e também no meu Insta pessoal, pode ficar à vontade, pode me chamar lá que eu vou trocar ideia com você. Se quiser me seguir lá no TikTok, cara, pode me seguir. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!